Tem coisas que a gente carrega no peito como quem carrega pedra. Pedra grande, daquelas que machucam as costas, que fazem a gente andar meio torto pela vida. Eu carreguei a minha por 50 anos. 50 anos guardando um segredo que queima por dentro, que acorda a gente de madrugada com o coração disparado, que faz a gente evitar o próprio olhar no espelho. Meu nome é Conceição. Tenho 78 anos, 6 netos, 2 bisnetos e uma verdade que nunca contei para ninguém. Até hoje. Até agora sentada aqui nessa cadeira de balanço que range como os meus ossos, olhando pela janela para o mesmo horizonte que olhava quando tinha 25 anos e cometi o erro que mudou tudo. Eu engravidei do homem errado. E menti para todos. Para o homem que se tornou meu marido, para minha família, para os meus filhos, para a cidade inteira. Construí uma vida inteira em cima dessa mentira. E agora, sentindo que o tempo está chegando ao fim, que Deus está chamando, preciso botar isso para fora antes de ir, antes que vire cinza junto comigo. Vocês vão me julgar. Eu sei. Eu já me julguei todos os dias desses 50 anos. Mas antes de jogarem a primeira pedra, deixem eu contar como foi. Porque o erro nunca vem sozinho, né? Ele sempre vem acompanhado de uma história, de um contexto, de um tanto de coisa que a gente não controla. E às vezes a gente faz o que faz não por ser má pessoa, mas por estar desesperada, assustada, sem saída. Então me acompanhem até o fim, porque essa história ela não é só minha. É de toda mulher que um dia se viu encurralada entre o que devia fazer e o que precisava fazer para sobreviver. Era 1972. Eu tinha 25 anos e morava numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada São Sebastião do Ribeirão. Nome comprido para um lugar pequeno, daqueles que cabem dentro da palma da mão de Deus. 6.000 habitantes, uma igreja matriz, 2 pensões, 3 bares, uma farmácia e um tanto de fofoca que circulava mais rápido que o único ônibus que passava por ali 2 vezes por semana. Nasci e cresci ali. Conhecia cada esquina, cada árvore, cada família. Minha casa ficava na Rua das Acácias, terceira à direita depois da pracinha. Casa simples, de 3 cômodos, com aquele cheiro que só casa de mãe tem. Café coado de manhã cedo, sabão de coco, alfazema nos armários e um leve toque de querosene do lampião que meu pai insistia em manter aceso na varanda, mesmo depois que a luz elétrica chegou. As janelas tinham cortinas de renda que minha mãe, Dona Francisca, fazia à mão. Ela passava as tardes toda sentada na cadeira da sala, com aquele tear pequeno no colo, fazendo ponto por ponto, florzinha por florzinha. Dizia que mulher que não sabia fazer renda não era mulher completa. Ela tinha uma porção dessas regras na cabeça. Mulher de respeito, não ria alto, não cruzava as pernas, não olhava direto para os olhos dos homens, não saía sozinha, não falava sobre certas coisas. Não, não, não. A vida inteira era uma lista de nãos. Meu pai, seu Geraldo, trabalhava na prefeitura. Funcionário público, orgulho da família. Ele usava camisa de manga comprida, mesmo no calor de rachar, gravata estreita, cabelo penteado com brilhantina. Era homem de poucas palavras e muitos silêncios. Quando chegava em casa, esperava o jantar servido na mesa, o jornal do lado, as pantufas limpas. Minha mãe corria feito barata tonta para deixar tudo no jeito. E eu ajudava, é claro, porque era isso que filha direita fazia. Lá fora, o mundo estava mudando. Tinha a tal da revolução, as músicas dos jovens, a televisão mostrando gente de cabelo comprido, mulher de calça comprida, um monte de coisa que chegava até nós como eco distante, quase irreal. Mas lá dentro daquela casa, o tempo tinha parado nos anos 50, talvez até nos anos 30. As regras eram as mesmas, os costumes eram os mesmos, o futuro era o mesmo de sempre. Casar, ter filhos, cuidar da casa, envelhecer. Nessa ordem, sem desvios. Eu estudei até o 2º ano do ginásio. Fui uma das poucas meninas que conseguiram. Meu pai deixou porque o diretor da escola era primo dele e garantiu que ia tomar conta de mim. Mas depois disso, acabou. Mulher não precisava estudar mais que isso. Precisava era aprender a cozinhar, costurar, cuidar da casa, ser boa esposa. O resto era luxo, coisa de gente da cidade grande que não tinha o que fazer.
Eu gostava de ler, sabe? Tinha uns livros velhos que ganhei da professora. Uns romances açucarados, é verdade, mas para mim eram janelas para o mundo. Lia escondida, à noite, com a luz da lamparina. Sonhava com lugares distantes, com histórias de amor impossível, com vidas diferentes da minha. Mas sonho de menina pobre do interior é que nem passarinho na gaiola. Pode até cantar, mas não voa. Foi em 1970 que meus pais arrumaram meu noivado com o Antônio. Eu tinha 23 anos. Já estava ficando pra titia, como diziam. Mulher com mais de 20 e solteira era motivo de comentário, de pena, de fofoca na feira. Coitada da Conceição, tão boazinha, mas vai ficar pra semente. Era isso que eu ouvia pelos cantos, disfarçado em sussurro, mas alto o suficiente para eu escutar. O Antônio era filho do seu Jacinto, dono da farmácia São José, a única da cidade. Família bem de vida, casa grande na rua principal, carro, um Ford Corcel azul que ele lavava todo domingo. Antônio tinha 30 anos. Ainda era solteiro porque tinha ficado cuidando da mãe doente, até ela falecer 2 anos antes. Era homem alto, meio desengonçado, de óculos de aro grosso, cabelo sempre penteado para o lado. Usava camisa de manga curta, bem passada, calça social, sapato lustroso. Tinha as mãos grandes, calejadas de tanto mexer com remédio. Não era feio, não. Não era bonito também. Era comum. Daqueles homens que a gente olha e esquece no minuto seguinte. Mas era trabalhador, sério, de família conhecida, católico praticante. Um bom partido, como todo mundo fazia questão de repetir. Como se casamento fosse negócio, como se mulher fosse mercadoria que precisava de comprador. Nosso primeiro encontro foi na missa de domingo. Ele veio falar comigo na saída, com meu pai do lado, é claro. Disse que tinha me visto algumas vezes e que gostaria de me conhecer melhor, com a devida permissão. Meu pai concordou ali mesmo, na frente de todo mundo. Eu não fui consultada, só fui avisada. Conceição, o Antônio vai vir tomar café em casa domingo que vem. Você vai estar bem arrumadinha, ouviu? E assim começou. Visitas dominicais, sempre na sala, sempre com meus pais por perto. Ele falava sobre a farmácia, sobre remédios novos que chegavam da capital, sobre o tempo, sobre a safra de café. Eu respondia sim, não, que interessante. Enquanto servia café e biscoito de polvilho. Ele não me perguntava nada. Não queria saber o que eu pensava, o que eu sonhava, o que eu gostava de ler. Não que eu esperasse isso. Não era assim que as coisas funcionavam. Depois de 3 meses de visitas, ele pediu minha mão. Foi numa tarde de domingo, depois do almoço. Meu pai aceitou. Minha mãe chorou de felicidade. Eu fiquei ali, parada, sentindo que minha vida tinha acabado de ser decidida sem que eu tivesse voz nenhuma. Mas era assim. Era sempre assim. E eu tinha aprendido a não questionar. O casamento foi marcado para dali a 1 ano e meio. Tempo suficiente para juntar dinheiro, fazer o enxoval, preparar a festa. Minha mãe entrou em modo de guerra. Tinha que bordar lençol, fazer toalha de mesa, encomendar o vestido, convidar meio mundo. Eu ia ser a noiva perfeita. O orgulho da família, o exemplo de moça direita que casava virgem e de véu branco. O noivado foi estranho. A gente se via todo domingo, sempre na presença de alguém. Ele me dava a mão na saída da igreja, me acompanhava até em casa, ficava pro café da tarde. Conversas protocolares, sorrisos educados, tudo muito certinho, muito dentro das normas. Ele era gentil, respeitoso. Nunca tentou nada além de um beijo rápido no rosto quando se despedia. Homem de respeito, minha mãe dizia orgulhosa. Mas eu sentia um vazio enorme. Olhava para ele e não sentia nada. Nem borboleta no estômago, nem coração acelerado, nem aquela vontade de ficar perto que os livros descreviam. Só sentia nada. Um vazio branco, frio, como quem olha para a parede descascada. Eu me perguntava se era assim mesmo, se amor de verdade era coisa de livro, se mulher direita não devia esperar sentir nada além de respeito e gratidão. Minhas amigas invejavam minha sorte. Você pegou o melhor partido da cidade, diziam. Vai ter casa boa, não vai passar necessidade, os filhos vão estudar. Era verdade. Eu sabia que podia ser pior. Podia ter ficado solteira,
virado encosto na casa dos pais, peso morto, mulher que ninguém quis. Ou podia ter casado com algum bêbado, algum violento, algum preguiçoso. O Antônio não era nada disso. Era bom homem, honesto, trabalhador. Mas eu não o amava. E no fundo, acho que ele também não me amava. A gente estava cumprindo um roteiro que a cidade, a família, a época escreveram pra gente. 2 atores num palco pequeno, decorando falas que não escolheram. Eu passava os dias ajudando minha mãe em casa, bordando o enxoval, indo às missas e novenas, preparando o meu futuro de esposa. À noite, quando todo mundo dormia, eu ficava na janela olhando as estrelas e me perguntando se era só aquilo, se a vida era só aquilo. Casar, ter filhos, envelhecer, morrer. Não podia ter mais nada. Tinha sim, mas eu ainda não sabia. Antes de contar sobre o Renato, preciso que vocês entendam como era a minha vida naqueles meses antes dele chegar. Porque a gente só entende o pecado quando entende o vazio que veio antes dele. Eu acordava todo dia às 5 da manhã. Tinha que acordar porque minha mãe batia na porta e dizia: Conceição, levanta, tem pão para fazer. Eu me vestia ainda com sono, amarrava o cabelo num coque apertado e ia para a cozinha ajudar a fazer o café da manhã. Fogo a lenha, que demorava uma eternidade para esquentar. Água no bule de ágata pingada bem devagar. Pão na chapa com manteiga. Leite morno com café coado. Meu pai descia às 6 em ponto, sentava na cabeceira da mesa, abria o jornal e a gente comia em silêncio. Depois ele ia trabalhar. E começava meu dia de verdade. Lavar roupa no tanque, estender no varal, varrer a casa, passar pano no chão, descascar legume para o almoço, cozinhar, servir, lavar louça. À tarde, tinha o bordado do enxoval. Minha mãe sentava do meu lado, ensinando ponto cruz, ponto cheio, ponto atrás. Tem que ficar perfeito, Conceição. Sogra repara nessas coisas. Às terças e quintas, eu ia na feira com minha mãe. A gente saía cedo com a cestona debaixo do braço. A feira era na praça central. Barraquinhas de lona, cheiro de coentro e peixe misturado. As vendeiras gritavam oferecendo mercadoria. Olha o tomate bom, olha a alface fresquinha. Minha mãe pechinchava cada centavo. Apertava cada fruta para ver se estava madura, reclamava do preço. E as outras mulheres faziam a mesma coisa. Todas iguais, todas presas naquela rotina de séculos. No caminho de volta encontrávamos sempre as mesmas pessoas. Dona Terezinha que perguntava: E o casamento, Conceição, tá chegando? A prima Lourdes que comentava: Você vai ser uma noiva linda. O seu Manuel da padaria, que dava parabéns e desejava muitos filhos homens. Todo mundo vivia a vida da gente. Todo mundo tinha opinião. Ninguém perguntava se eu era feliz. Só presumiam que eu devia ser. Eu tinha amigas, claro. Poucas, mas tinha. A Rita, a Carmelita, a Zélia. A gente tinha crescido junto, estudado junto na escola primária. Mas depois que saímos da escola, cada uma foi seguindo seu destino. A Rita tinha casado aos 18 com o João do armazém e já tinha 3 filhos. Vivia cansada, com olheira roxa, reclamando que o marido bebia. A Carmelita tinha virado professora, uma das poucas sortes da vida dela, porque o pai era amigo do prefeito e conseguiu o emprego. Mas ela também não era feliz. Namorava um rapaz que a família não aceitava porque ele era pobre. A Zélia tinha ficado solteira, morava com os pais e todos sentiam pena dela. A gente se encontrava de vez em quando, depois da missa de domingo, na pracinha. Sentava no banco, debaixo da árvore e conversava sobre nada. Sobre o tempo, sobre a novela do rádio, sobre quem tinha casado, quem tinha morrido, quem estava grávida. Conversas vazias que enchiam o tempo vazio. Chegou na cidade um homem de fora, Renato, primo distante da dona Carminha, que morava 3 casas depois da nossa. Ela tinha avisado nas rodas de conversa. Vem um primo meu de São Paulo, engenheiro, vai ficar uns meses aqui cuidando da obra da Estrada Nova. A cidade inteira comentou. Gente de São Paulo era raridade, era novidade, era assunto. Ele chegou numa quinta-feira, de carro próprio. Um Fusca vermelho que levantou poeira na rua de terra. Eu estava na janela quando ele passou. E de relance vi um homem jovem, de óculos escuros, camisa colorida,
cabelo um pouco mais comprido que o normal. Diferente. Tinha aquele ar de quem vinha de outro mundo, de outro tempo. No domingo seguinte, na missa, ele apareceu. Dona Carminha fez questão de apresentar ele para meio mundo. Quando chegou minha vez, ele tirou os óculos escuros e me olhou direto nos olhos, coisa que homem dali não fazia com mulher comprometida. Ele tinha olhos castanhos, meio dourados quando batia a luz, olhos que pareciam enxergar através da gente, sabe? Como se lessem coisas que a gente nem sabia que estava escrito. Prazer, Conceição, ele disse, e a voz dele tinha um sotaque diferente, mais arrastado, mais quente. Sua prima falou muito de você. Eu balbuciei alguma coisa, nem lembro o quê, e saí dali com o rosto quente. Antônio estava do meu lado, mas não percebeu nada. Ele nunca percebia nada. A primeira vez que a gente conversou de verdade foi na festa junina da igreja, em junho. A cidade inteira estava lá. Barraquinhas de doce, correio elegante, quadrilha, fogueira. Eu fui com meus pais e com o Antônio, é claro. Ele não saía do meu lado, mas também não conversava muito. Ficava mais era olhando para uns amigos dele, comentando sobre política, sobre a seca, sobre preço de remédio. Eu estava na barraca de quentão quando senti alguém do lado. Era o Renato. Posso? Ele perguntou, apontando para o copo de bebida quente. Claro, respondi, sem olhar nos olhos dele. Você tá noiva, não tá? Ele perguntou direto assim, sem rodeio. Tô, confirmei, mostrando a aliança de compromisso. E tá feliz? A pergunta me pegou desprevenida. Ninguém nunca tinha me perguntado isso. Felicidade não era algo que se questionava. Era algo que se presumia. Se você estava noiva de homem bom, de família boa, óbvio que era feliz. Não precisava perguntar. Eu? Claro, menti. Ele sorriu de lado, como quem não acreditava em nada. Você não parece feliz. E você não parece educado, rebati, sentindo uma coragem estranha. Ele riu. Uma risada gostosa, sincera. Desculpa, é que eu vim de um lugar onde a gente fala o que pensa. Aqui é tudo muito travado, sabe? Todo mundo representando, fingindo. Talvez a gente chame isso de educação, provoquei. Ou de prisão, ele respondeu. E pronto. Estava feita a primeira rachadura no muro que eu tinha construído em volta de mim. Porque ele tinha razão, né? A gente estava tudo preso. Preso em regras, em expectativas, em papéis que não escolhemos, mas ninguém falava disso. Ninguém questionava. A gente só aceitava. Naquela noite dançamos na quadrilha. Ele era meu par numa das voltas da dança, coisa do acaso, da organização da festa. Mas quando ele segurou minha mão, senti um choque elétrico subir pelo braço, coisa que nunca tinha sentido com o Antônio em 2 anos de noivado. E pelos olhos dele, acho que ele sentiu também. Depois daquela noite, a gente começou a se esbarrar, casual demais para ser acaso. Ele passava pela padaria na hora que eu ia comprar pão. Aparecia na feira quando eu estava lá com minha mãe. Ficava sentado na pracinha lendo jornal quando eu ia para a missa das 6. A gente conversava. Conversas bobas no começo. Sobre o tempo, sobre a cidade, sobre as diferenças entre o interior e São Paulo. Mas aos poucos as conversas foram ficando mais profundas, mais íntimas. Ele me contava sobre a vida na capital, sobre as coisas que tinha visto, os lugares que tinha ido. Falava de cinema. Eu nunca tinha ido num cinema. De teatro, de música nova. Ele tinha um jeitão de ver o mundo que era tão diferente do que eu conhecia. Como se a vida pudesse ser mais que aquela rotina pequena e apertada. E ele me perguntava coisas. Coisas que ninguém nunca tinha me perguntado. O que eu gostava de ler, o que eu sonhava, se eu era feliz. Sempre aquela pergunta: você é feliz? No começo eu mentia. Depois parei de responder. Por fim confessei. Não sei. Acho que nunca pensei sobre isso. A gente não pensa, sabe? A gente só faz o que tem que fazer. Mas isso não é viver, Conceição. Isso é só existir. Ele tinha um jeito de falar que mexia comigo, como se acendesse uma luz num quarto que eu nem sabia que estava escuro. Foi numa tarde de domingo. Eu tinha dito para minha mãe que ia na casa da comadre Maria, que morava do outro lado da cidade. Era mentira. Eu ia encontrar o Renato.
A gente tinha combinado na feira em sussurro rápido, escondido. Beira do rio, 3 horas, ele disse. Eu só acenei com a cabeça. Eu sabia que era errado, sabia que era perigoso, sabia que se alguém descobrisse, minha vida acabaria. Mas fui mesmo assim, porque pela primeira vez na vida, eu queria fazer algo que eu queria. Não o que meus pais queriam, não o que a cidade esperava, não o que era certo, algo que eu queria. A beira do rio ficava longe, depois do pasto do seu Domingos, num lugar meio escondido por árvores. Ele já estava lá quando cheguei, sentado numa pedra, olhando a água correr. Achei que você não viria, ele disse. Eu também. A gente ficou ali, conversando. Sobre tudo, sobre nada. Ele contou sobre o casamento dele que quase aconteceu em São Paulo, que ele desmanchou 2 meses antes. Percebi que ia cometer o mesmo erro que você está cometendo, ele disse. Casar por pressão, por convenção, não por amor. E você acredita em amor? Perguntei. Acredito, ele respondeu, olhando fundo nos meus olhos. E acho que você também. Só está fingindo que não. Foi ali, naquela tarde, que ele me beijou pela primeira vez. Foi rápido, quase tímido, mas foi o beijo mais verdadeiro que eu já tinha recebido na vida. Não foi beijo de compromisso, não foi beijo educado. Foi beijo de quem quer, de quem deseja, de quem sente. Eu devia ter parado ali, devia ter voltado para casa, terminado o noivado, contado a verdade. Mas não fiz, porque a verdade machuca mais que a mentira, às vezes. E porque eu estava viciada naquele sentimento novo, o de ser desejada, de ser vista, de ser amada de verdade. Os encontros se tornaram rotina, perigosa, proibida, mas rotina. A gente se via 2, 3 vezes por semana. Sempre escondido, sempre com medo. Eu inventava desculpas. Ia fazer compras, ia na casa de amigas, ia ajudar na igreja. Minha mãe nunca desconfiou. Eu era a filha perfeita, a noiva exemplar. Quem ia imaginar? O Renato alugou um quartinho pequeno nos fundos da casa da dona Carminha, separado da casa principal. Era um cômodo simples, cama de solteiro, mesinha, cadeira, um armário velho. Mas para mim era o paraíso, porque ali eu podia ser eu, não a Conceição filha obediente, não a Conceição noiva certinha, só Conceição, a mulher que tinha vontades, desejos, sonhos. Foi numa tarde de quinta-feira, no começo de julho. A cidade estava vazia porque era dia de jogo da seleção. Copa do Mundo de 72. Todo mundo colado no rádio. Eu disse que estava com dor de cabeça e não ia assistir. Meus pais nem ligaram, estavam entretidos com a transmissão. Fui até o quarto do Renato. Ele estava me esperando. Tinha arrumado o lugar. Toalha limpa na cama, uma flor do jardim numa latinha velha de leite condensado, servindo de vaso, um copo d'água. Coisas simples, mas que mostravam cuidado. A gente conversou um pouco. Os 2 nervosos, os 2 sabendo o que ia acontecer. Até que ele segurou minha mão e perguntou: Você tem certeza? Eu não tinha certeza de nada. Só tinha certeza de que queria estar ali, com ele, vivendo aquilo que talvez fosse a única coisa verdadeira da minha vida. O que aconteceu depois, eu não vou descrever em detalhes. Não porque seja indecente, mas porque é meu. É o único pedaço de mim que não pertence a ninguém mais, que não foi roubado pela expectativa dos outros. Foi dolorido no começo. Eu era virgem, é claro. Mas depois foi bonito, foi conexão. Foi sentir que pela primeira vez na vida, meu corpo era meu e eu tinha escolhido o que fazer com ele. Depois, a gente ficou ali, deitado naquela cama apertada, ouvindo os gritos de gol que vinham de longe. Ele passava a mão no meu cabelo e dizia que me amava. E eu acreditei, porque queria acreditar, porque precisava acreditar. Julho virou agosto, agosto virou setembro. A gente se encontrava sempre que dava. Às vezes no quarto dele, às vezes na beira do rio, às vezes na saída da cidade, num lugar abandonado que ele tinha descoberto. A gente transava, conversava, sonhava. Ele falava em me levar para São Paulo. Vem comigo, a gente recomeça lá. Ninguém conhece a gente, ninguém vai julgar. Eu pensava. Nossa, como eu pensava. Mas a coragem não vinha, porque largar tudo, a família, a cidade,
O noivado era virar monstro. Era decepcionar todo mundo. Era ter a cidade inteira falando mal do meu nome pelos próximos 50 anos. Meus pais iam morrer de vergonha. O Antônio ia ser humilhado. Eu ia ser a mulher perdida. A que não prestava. A que manchou a honra da família. E se desse errado? Se chegasse em São Paulo e o Renato se cansasse de mim? Se ele descobrisse que eu não era tão interessante longe daquele contexto proibido, eu ia ficar onde? Sem família, sem dinheiro, sem nada. O medo sempre vencia. Então eu adiava. Mais um pouco, eu dizia. Só mais um pouco. Até que o tempo acabou. Foi no final de setembro que percebi que minha menstruação não tinha vindo. Esperei alguns dias achando que era só atraso. Mas depois de 2 semanas, o enjoo começou. O cheiro de café pela manhã me dava ânsia. Carne frita, então, nem se fala. Eu corria para o banheiro e devolvia tudo, em silêncio, rezando para ninguém ouvir. 3 semanas, 4 semanas, não tinha mais dúvida. Eu estava grávida. Fiz as contas, refiz. A criança não podia ser do Antônio. A gente nunca tinha feito nada além de beijo no rosto. Ele era homem respeitador, daqueles que esperavam a noite de núpcias. A criança era do Renato, com certeza absoluta. Chorei 3 dias seguidos. Chorei escondida no travesseiro, no banheiro, na beira do rio. Chorei de desespero, de medo, de vergonha. Porque o que eu ia fazer? Me casar grávida de outro? Confessar tudo e virar escândalo? Fugir sozinha, grávida, sem destino? Tentei contar para o Renato. Marquei encontro, mas na hora a coragem sumiu. Ele percebeu que tinha algo errado. Me perguntou o que era. Eu disse que estava tudo bem, só cansada. Mentira em cima de mentira. Pensei em me livrar da criança. Sabia que tinha mulher na cidade vizinha que fazia isso. Mas só de pensar, me dava um nó no estômago. Não por moralismo, mas porque era uma vida ali dentro. Uma vida que eu tinha ajudado a criar. Como que eu ia... Não consegui. Foi aí que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia antecipar o casamento com o Antônio. Ia transar com ele antes do casamento. Escândalo, pecado, mas necessário. Ia fazer ele achar que o bebê era dele, que tinha nascido prematuro. Era a única saída, a única forma de sobreviver, de não destruir minha família, de não virar pária. Contei para o Renato que a gente precisava parar, que eu ia casar, que a gente não podia mais se ver. Ele não entendeu. Perguntou o que tinha acontecido, se ele tinha feito algo errado. Eu menti. Disse que tinha percebido que gostava do Antônio, que tinha sido só uma fase, um erro. Ele ficou arrasado. Disse que me amava, que ia esperar. Eu falei para não esperar. Falei duro, frio, para doer, para ele me esquecer logo. Porque se ele ficasse insistindo, eu ia fraquear. Ia contar a verdade. E aí tudo ia desabar. Ele foi embora de São Sebastião do Ribeirão 2 semanas depois. Não se despediu. Dona Carminha comentou que ele tinha voltado para São Paulo correndo, que tinha arranjado uma noiva lá, que ia casar logo. Cada palavra era uma facada. Mas era o que tinha que ser. Eu fiquei, com um segredo crescendo dentro de mim. Convencer meus pais e o Antônio a antecipar o casamento foi mais fácil do que imaginei. Apelei para o romantismo, para a pressa do coração apaixonado. Mãe, eu não aguento mais esperar. Amo o Antônio. Quero ser esposa dele logo. Para que esperar mais 6 meses? Minha mãe ficou meio desconfiada, mas também meio emocionada. Ai, minha filha está apaixonada mesmo. Meu pai resmungou sobre os custos, sobre a pressa, mas no fim aceitou. Mulher apaixonada era mulher comportada, não ia dar trabalho. O Antônio ficou tão feliz que até deu dó. Ele veio me visitar no dia seguinte, com um buquê de flores tortas que ele mesmo tinha colhido no quintal. Conceição, eu também não queria mais esperar. Eu te amo. Vou ser o melhor marido do mundo. Eu sorri. Abracei ele. Fingi que estava feliz. E por dentro eu estava morrendo. Porque ele não merecia aquilo. Ele não merecia uma mulher que estava usando ele, mentindo para ele, enganando ele. Mas eu não tinha escolha. Ou fazia aquilo, ou tinha filho sozinha e sem nome. E mulher sem marido, com filho, em 1972, no interior de Minas. Era uma sentença de morte social. O casamento foi marcado para dali a 3 semanas,
Minha mãe quase enlouqueceu com a correria. Tinha que avisar todo mundo, encomendar o bolo, arrumar a festa, ajustar o vestido. Eu ajudava no automático, como robô. Bordava, cozinhava, sorria quando era para sorrir, fingia empolgação. Por dentro eu estava dilacerada. Pensava no Renato o tempo todo. Será que ele já tinha me esquecido? Será que já estava com outra? Será que em algum momento ele pensava em mim? E o bebê que crescia ali dentro, sem saber que o pai nunca ia saber que ele existia. Eu passava a mão na barriga ainda lisa e pedia perdão. Perdão por tudo. Por ter sido fraca, por ter mentido, por estar construindo uma vida toda em cima de um erro. Mas era tarde demais para voltar. O casamento foi num sábado de outubro. Dia quente, aquele calor que gruda na pele e faz a gente suar até pensamento. A igreja estava cheia. A cidade inteira foi. Casamento era evento, era entretenimento, era assunto. Eu entrei na igreja de braço com meu pai, vestida de branco, véu na cabeça, buquê na mão. O Antônio estava lá na frente, de terno preto, sorrindo. A música tocava. Todo mundo olhava. E eu só pensava. Que Deus me perdoe, que Deus me perdoe. O padre fez a cerimônia, leu as leituras, fez a homilia sobre a santidade do casamento, sobre fidelidade, sobre amor verdadeiro. Cada palavra era como chicotada na minha consciência. Quando chegou a hora dos votos, eu quase desisti. Quase parei tudo ali, na frente de todo mundo e saí correndo. Mas não fiz. Disse sim. Coloquei a aliança. Assinei o papel. Virei esposa do Antônio. A festa foi na casa dele. Comida farta, música, dança, gente bebendo e rindo. Eu fingia alegria, aceitava parabéns, sorria para a foto. Por dentro, eu estava morta. Essa é a parte mais difícil de contar, porque foi a noite em que eu cometi o pecado definitivo, não o pecado de transar antes do casamento. Esse, tecnicamente, era com meu marido agora. O pecado foi a mentira, a encenação, a trapaça. A gente foi para o quarto que ele tinha preparado. Tinha sido o quarto dos pais dele, que ele tinha reformado. Cama grande, lençol novo, flores na mesinha. Tudo muito certinho, muito planejado. Ele estava nervoso. Ele também era virgem. Ia ser a primeira vez dos dois. Ou era isso que ele pensava? Ele foi gentil, cuidadoso, preocupado em não me machucar. E eu fingi dor, fingi surpresa, fingi que era novidade. Quando deveria ter doído, fingi que doeu. Quando deveria ter sido estranho, fingi estranheza. Representei o papel da noiva virgem que descobre o amor pela primeira vez. E ele acreditou em tudo. Depois, quando ele dormiu, eu fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, sentindo o peso da mentira me esmagando. Eu tinha feito. Tinha realmente feito. Tinha enganado ele, tinha enganado todo mundo. Agora era seguir em frente. Não tinha mais volta. No dia seguinte, quando acordei, ele estava me olhando com aquela cara de homem apaixonado. Bom dia, minha esposa, ele disse, me beijando a testa. E eu respondi, bom dia, meu marido. A mentira tinha virado verdade oficial. 2 semanas depois do casamento, eu descobri que estava grávida. Claro, eu já sabia. Já estava com quase 3 meses. Mas tinha que fazer a encenação de surpresa. Contei para o Antônio numa tarde, depois do almoço. Ele estava lendo jornal na varanda. Antônio, acho que eu tô grávida. Ele largou o jornal, levantou num pulo, me pegou no colo e girou. Sério? Sério mesmo? Já? A gente mal casou. Pois é, foi rápido. É uma bênção. Deus está nos abençoando já. Ele estava radiante. Vou ser pai, vou ser pai. Ver ele assim, tão feliz, tão inocente, quase me matou. Mas eu sorri, abracei ele, fingi que era surpresa boa também. Os meses foram passando. A barriga foi crescendo, rápido demais. Antônio não percebeu. Homem geralmente não percebe essas coisas. Mas as mulheres da cidade perceberam. Comecei a ouvir comentários. Nada direto, é claro, mas aquelas indiretas que cortam mais que faca afiada. Nossa, Conceição, que barriga grande já, hein? Tem quanto tempo de casada mesmo? Esse menino deve estar com pressa de nascer. Engraçado, né? Ela ficou noiva. Demorou mais de ano para casar.
mas aí resolveu casar correndo. Será que... A cunhada do Antônio, a Marta, era a pior. Mulher azeda e invejosa. Daquelas que vivem procurando defeito nos outros para esquecer dos próprios. Ela começou a fazer conta nos dedos, na minha frente mesmo, sem vergonha nenhuma. Então, Conceição, vocês casaram em outubro. Agora é fevereiro, barriga de 4 meses, mas pelo tamanho parece 6, não parece? Ou você comeu muito amendoim? Risadinha falsa. Eu fingia que não entendia. O médico disse que tá tudo normal. Ah, tá. Normal. As fofocas começaram a circular. Discretas, mas circularam. Que eu tinha casado grávida, que tinha apressado o casamento, que a criança ia nascer de 7 meses. A cidade inteira fazendo conta. Minha mãe ficou nervosa. Ela me chamou sozinha um dia, fechou a porta e perguntou direto: Conceição, você e o Antônio, antes do casamento, vocês... Eu podia ter negado, podia ter mentido, mas negar ia ser pior, ia ser engravidar sozinha. Então eu baixei a cabeça, fingi vergonha e menti mais uma vez. Foi só uma vez, mãe. A gente se empolgou, foi pecado, eu sei, mas era meu noivo. A gente ia casar. Minha mãe ficou entre aliviada e decepcionada. Aliviada porque era do marido. Decepcionada porque filha dela tinha perdido a virgindade antes do casório. Pelo menos era do Antônio, graças a Deus. Mas que vergonha, Conceição. O que a cidade vai pensar? Que foi prematuro, mãe. O bebê vai nascer prematuro. É isso que a cidade vai pensar. Ela concordou. Era a história oficial. Bebê prematuro. Podia acontecer. Acontecia. Ninguém podia provar o contrário. Em abril de 1973, 7 meses depois do casamento, mas na verdade 9 meses depois daquela tarde com Renato, nasceu o Pedrinho. Parto difícil, demorado. Eu estava sozinha na sala de parto. Naquele tempo o marido não entrava. A parteira, Dona Luzia, ia fazendo seu trabalho, mandando eu fazer força, respirar, e no meio das dores ela comentou: Esse menino tá grande para prematuro, viu? Eu não respondi. Só gritei, empurrei e finalmente ele nasceu. Quando colocaram ele no meu colo, meu coração apertou. Ele era perfeito. Pequenininho, mas perfeito. E tinha os olhos do Renato. Mesmo fechados, de recém-nascido, eu sabia. Sabia porque eu tinha olhado tanto para os olhos do Renato que tinha decorado cada detalhe. O Antônio entrou logo depois radiante. É um menino! É um menino! Vou dar o nome do meu pai! Pedro! Ele pegou o bebê no colo com aquele cuidado de quem pega coisa sagrada. E chorou. Chorou de alegria, de orgulho, de amor. E olhou para mim. Obrigado, Conceição. Obrigado por me dar um filho. Cada palavra era um pedaço de mim morrendo. O Pedrinho foi crescendo e as suspeitas não pararam. Porque ele não puxou nada do Antônio. Nada. O Antônio era alto, desengonçado, de cabelo crespo, castanho escuro. Olhos pequenos, pele clara. O Pedrinho era diferente. Cabelo mais liso, nariz diferente. E aqueles olhos castanho-dourados que brilhavam quando batia a luz. Engraçado. O Pedrinho não parece muito com você, Antônio. A cunhada Marta comentou um dia na mesa de jantar de domingo. Puxou mais a família da Conceição? É, deve ser. Antônio respondeu sem dar importância. Genética é complicada mesmo. Mas Marta não largava o osso. Ela ficava comparando fotos, fazendo comentários. Olha, que estranho, o Pedro bebê não tem nada do Antônio bebê. Ela estava procurando confirmar a suspeita que todo mundo tinha, mas ninguém falava abertamente. Porque falar abertamente seria acusar, seria escandalizar. E a cidade, por mais que gostasse de fofoca, tinha medo de escândalo oficial. Então ficava tudo no sussurro, na indireta, no olhar atravessado. Eu vivia em tensão constante. Cada comentário me deixava em pânico. Cada vez que alguém olhava para o Pedrinho e franzindo a testa, eu morria um pouco. Mas o Antônio nunca desconfiou. Nunca. Ele olhava para o filho com aquele amor incondicional de pai. Meu filho, ele dizia. Meu filhão. E tratava o menino como a coisa mais preciosa do mundo. E era isso que mais doía, porque o Antônio era um pai maravilhoso, melhor que o Renato jamais seria.
Ele acordava de madrugada quando o bebê chorava. Trocava fralda, fazia papinha, brincava no chão, contava história antes de dormir, ia em reunião de escola. Dava bronca quando precisava, mas logo depois pedia desculpa e explicava com paciência. O Renato, que era o pai de sangue, nunca soube que tinha um filho. Sumiu da minha vida como fumaça. Tempos depois soube por fofoca que ele tinha mesmo casado em São Paulo, que tinha 2 filhos, que estava bem de vida. Nunca mais voltou para São Sebastião do Ribeirão. E eu nunca mais tentei contato. Para quê? Para destruir a vida dele também? Para reclamar algo que eu tinha escolhido esconder? O Pedrinho cresceu. Virou criança, adolescente, homem. Estudou, formou-se contador, casou-se com uma moça boa, a Jaqueline, teve 3 filhos. Hoje tem 52 anos e é avô. Eu criei ele com amor e com culpa. Cada aniversário dele era uma lembrança. Faz X anos que eu menti para todo mundo. Cada vez que ele chamava o Antônio de pai, eu sentia uma pontada. Porque ele era pai. Não de sangue, mas era. Em tudo que importa, ele era. Carregar um segredo desses é como carregar uma mala pesada no ombro todo dia, todo ano. Você acorda com ela, come com ela, dorme com ela. Ela nunca sai das costas. E vai ficando mais pesada com o tempo, porque você vai acumulando as camadas. A mentira original, as mentiras que você tem que contar para sustentar a primeira, as vezes que você quase foi descoberta, as vezes que quase contou. Teve noites que eu acordei em pânico, sonhando que o Antônio tinha descoberto e estava me expulsando de casa. Teve dias que eu olhava para o Pedrinho e pensava, será que ele percebe? Será que no fundo ele sabe e só não fala? Teve momentos em que eu quase confessei tudo, só para aliviar o peso. Mas não contei. Porque contar seria egoísmo, né? Ia ser para aliviar minha consciência às custas de destruir a paz deles. O Antônio ia ficar arrasado. O Pedrinho ia entrar em crise de identidade. Para quê? Para eu me sentir melhor? Não. O erro foi meu. O peso é meu. Eles não mereciam carregar também. O Antônio e eu, a gente teve um casamento funcional. Ele era bom marido no sentido tradicional. Trabalhava, trazia dinheiro para casa, não bebia, não batia, era fiel, cuidava de mim, me respeitava. A gente tinha uma rotina confortável, previsível. Mas amor? Amor romântico daquele que faz o coração acelerar? Nunca tive. Ele também não, acho. A gente se gostava daquele jeito manso, daquele jeito de quem divide a vida por obrigação, mas também por escolha. Éramos companheiros, parceiros, cúmplices na criação dos filhos e na manutenção da casa. Eu tentei amá-lo de verdade, sabe? Tentei olhar para ele e sentir aquela coisa que sentia pelo Renato. Mas não dava. Porque o que eu tinha sentido pelo Renato tinha sido paixão, desejo, novidade. Com o Antônio era conforto, segurança, rotina. Mas também era culpa, culpa constante. Eu olhava para ele dormindo do meu lado e pensava, você não merece isso. Você merecia uma mulher que te amasse de verdade. Não uma mulher que usou você de escada para escapar da vergonha. Ele morreu há 5 anos de infarto. Foi de repente, sem aviso. Estava na farmácia atendendo o cliente e caiu. Quando chegaram para me avisar, eu corri para o hospital, mas ele já tinha ido. Eu olhei para aquele corpo sem vida e pensei, ele nunca vai saber a verdade. Morreu pensando que o Pedrinho era filho dele. Morreu feliz. Ou será que no fundo ele sabia e só fingiu não saber para não me perder? Nunca vou ter essa resposta. O Pedrinho sempre foi um filho bom, trabalhador, honesto, dedicado. Cuidou do pai nos últimos anos quando o Antônio começou a ficar doente. Pagou médico, remédio, ficou noites acordadas. Chorou feito criança no enterro. Era o melhor pai do mundo, ele disse no discurso. E era verdade. Às vezes eu olho para ele e vejo o Renato. Não só nos olhos, mas em gestos pequenos. O jeito de coçar a cabeça quando está pensando, o jeito de rir de canto de boca, o jeito de segurar o copo. Coisas que mais ninguém percebe, mas eu percebo. Porque eu conheci o Renato naqueles 3 meses como não conheci mais ninguém. O Pedrinho tem uma vida boa. É feliz no casamento, os filhos estão bem, os netos são saudáveis. Ele não sabe que existe um segredo. Não sabe que metade da história dele é mentira.
Não sabe que o avô que os netos chamam de vô Pedro não é o avô de sangue? E eu fico pensando, ele tem o direito de saber? Ou o direito dele é continuar vivendo na paz da ignorância? Porque conhecimento nem sempre liberta, sabe? Às vezes ele prende, às vezes ele destrói. Se eu contar agora, com o Antônio morto, o que isso vai mudar? Vai trazer o pai biológico de volta? Não. O Renato também já morreu. Soube há uns anos, vi o obituário no Jornal de São Paulo que a sobrinha dele me mostrou sem saber da história. Vai fazer o Pedrinho se sentir mais completo? Ou vai só fazer ele questionar tudo o que ele acreditou a vida inteira? Depois que o Antônio morreu, a tentação de contar ficou mais forte, porque o principal prejudicado já não estava mais aqui. Só faltava o Pedrinho saber. E cada dia que passa, eu sinto que o peso está ficando insuportável. Tenho 78 anos. Não sei quanto tempo ainda tenho. Vou levar isso para o túmulo? Vou deixar ele viver a vida toda sem saber a verdade sobre si mesmo? Teve um dia, há uns 2 anos, que eu quase contei. A gente estava sentado na varanda, eu e o Pedrinho tomando café. Ele estava folheando um álbum de fotos antigas, matando saudade do pai. Mãe, engraçado, eu não pareço nada com o pai, né? Nem fisicamente, nem no jeito. Meu coração disparou. Era a deixa perfeita. Você puxou mais para minha família, eu disse, repetindo a mentira de sempre. É, mas é estranho. Os meus filhos puxaram mais o pai. Genética é uma coisa louca mesmo. Ele estava dando abertura sem saber. Era só eu falar. Era só eu dizer. Pedrinho, tem uma coisa que preciso te contar. E pronto. 50 anos de segredo desabando. Mas eu não contei, porque olhei para ele e vi um homem feliz, completo, em paz. E pensei, eu tenho o direito de tirar essa paz dele? Por quê? Para aliviar minha consciência. Isso é amor de mãe ou egoísmo? Então, eu mudei de assunto. Quer mais café? E a gente continuou ali, conversando sobre amenidades, enquanto a verdade ficava engasgada na minha garganta. Eu sempre fui católica, praticante. Ia na missa todo domingo, rezava o terço, comungava. Depois que o Antônio morreu, comecei a ir mais ainda, como se pudesse compensar o pecado com reza. Confessional, eu evitava, porque tinha medo de confessar e o padre, que conhece a família toda, me obrigar a contar a verdade. Ou pior, me julgar. Então eu falava com Deus direto, de noite, de joelhos, na beira da cama. Senhor, o que eu faço? Eu sei que menti, eu sei que pequei, mas foi para proteger, não foi para fazer mal. O Pedrinho foi amado, o Antônio foi feliz. Valeu a pena a mentira, então? Ou eu piquei de qualquer jeito? E agora, no fim da vida, eu conto ou não conto? Deus nunca respondeu. Ou se respondeu, eu não soube escutar. Porque quanto mais eu rezo, mais eu fico em dúvida. Teve uma novela, há uns anos, que tinha uma história parecida com a minha. A personagem tinha tido um filho de outro homem, mas criado como se fosse do marido. No final, ela contou a verdade. E a família toda entrou em crise. O marido teve depressão, o filho virou alcoólatra, o casamento acabou. Eu assisti aquilo e pensei, é isso que vai acontecer se eu contar. Mas teve gente que comentou diferente. A vizinha, a dona Laura, disse, eu acho que ela devia ter contado antes. O filho tem direito de saber quem é o pai de verdade. Isso é sobre identidade, não é sobre a mentira da mãe. A comadre Marisa discordou. Ah, mas para que contar agora, depois de tanto tempo? Só vai fazer todo mundo sofrer. Deixa quieto. Quem não sabe, não sofre. E eu ali, no meio da conversa, querendo gritar. É sobre mim! Estão falando de mim! Me ajudem a decidir. Mas não podia. Então só escutava, cada argumento me puxando para um lado diferente. E agora, aqui estou eu, com 78 anos, saúde fraca, sentindo que o tempo está se esgotando. Sentada nessa cadeira de balanço, olhando para o horizonte, com o peso de 50 anos de mentira nas costas. Eu tomei minha decisão. Não vou contar. Não por covardia. Ou talvez sim, não sei mais. Mas principalmente porque percebi uma coisa. O segredo não é só meu. Ele pertence ao Antônio, que viveu feliz acreditando que o Pedrinho era filho dele. Pertence ao Pedrinho que construiu sua vida, sua identidade.
seus valores em cima da paternidade do Antônio. Pertence aos netos, que amam a memória do bisavô. Pertence até ao Renato, que morreu sem saber, sem a culpa, sem o remorso. Contar agora seria egoísmo. Seria querer aliviar minha alma às custas de despedaçar a deles. Seria transferir meu peso para ombros que não pediram para carregar. Então eu vou levar isso comigo. Vou pro túmulo com esse segredo enterrado no peito. E espero que Deus, se existe de fato, entenda que eu não fiz por maldade. Fiz por desespero, por medo, por tentar sobreviver num mundo que não perdoava mulheres como eu. Aprendi que mentira, mesmo que comece pequenininha, cresce feito trepadeira. Ela se espalha, se enrosca em tudo, e você não consegue mais arrancar sem destruir o que está em volta. Aprendi que às vezes a gente faz escolhas impossíveis, onde todas as opções são ruins, e a gente escolhe a menos pior. Aprendi que amor de mãe não é só dar vida, é também proteger, mesmo que isso signifique mentir. Aprendi que o Antônio foi mais pai do que o Renato jamais seria, porque ser pai é estar presente, não é só colocar semente. Aprendi que o mundo julga a mulher de um jeito diferente. Se o Antônio tivesse traído, ninguém ia falar. Mas eu, mulher, engravidei de outro e virei monstro na cabeça das pessoas. Aprendi que a gente carrega cruz que não escolheu e ainda assim tem que andar com ela, sorrir, fingir que tá tudo bem. E aprendi que segredo guardado por décadas vira parte da gente, como cicatriz. Pode tentar esconder, mas tá ali, dolorida, feia, mas ali. E a gente aprende a viver com ela. Hoje, quando olho para trás, não sei se faria diferente. Não sei se tinha outra saída. Talvez tivesse. Talvez se eu tivesse contado a verdade na época, fugido com o Renato, enfrentado o escândalo, talvez tivesse dado certo. Ou talvez tivesse dado muito errado e eu tivesse acabado sozinha, sem família, sem nada. Não dá para voltar no tempo e testar. A gente só tem essa vida, com essas escolhas, com essas consequências. E a gente faz o que pode, com o que tem. O Pedrinho é um homem bom. Foi um bom filho. É um bom pai, um bom avô. Ele é fruto do amor do Antônio, que o criou com dedicação. Do meu amor, mesmo cheio de culpa. Até do Renato, de um jeito torto. Porque naqueles 3 meses houve amor verdadeiro, mesmo que proibido. Então, no fim, acho que deu certo. Mesmo com mentira, mesmo com segredo, mesmo com dor. Deu certo. E se Deus existir, espero que Ele entenda. Espero que quando eu chegar lá, Ele não me condene. Ou se condenar, que pelo menos entenda que eu tentei. Tentei ser boa filha, boa esposa, boa mãe. Falhei em muita coisa, mas tentei. E agora eu pergunto para você, que me ouviu até aqui. Eu fiz certo em não contar? Você no meu lugar contaria? Não tem resposta fácil, né? Porque a vida não é feita de certo e errado, preto e branco. É feita de cinza, de talvez, de depende. A gente faz o que pode com o que sabe, no momento que está vivendo. Se você também já carregou um segredo, grande, pequeno, dolorido, envergonhado, me conte nos comentários. Eu leio cada um com carinho, porque a gente precisa saber que não está sozinha nessa. Que todo mundo tem seus fantasmas, suas mentiras, suas cruzes, e que tá tudo bem carregar desde que a gente não deixe o peso nos quebrar por completo. Um abraço apertado de quem viveu, errou, amou, mentiu e continua aqui, ainda respirando, ainda contando.